Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser na notável Vila de Nisa. Quem chamou notável foi o rei Dom João I. Imaginem, Dom João I, no princípio da segunda dinastia, já chamava notável a Nisa. Eu não sei se sabem onde é Nisa. Fica perto do Tejo. Bem, imaginem agora o Alto Alentejo. No cimo do Alentejo, uma vila que tem para cima ao norte Castelo Branco, fica a 46 km. Para o sul tem Porto Alegre, fica a 34. A fronteira é muito perto, é a 16 km, e ali para o ocidente fica Abrantes a 56 km. Estão a ver, portanto, a localização exata da Vila de Nisa que vamos visitar. Estas portas eram as portas antigas, era aqui que se entrava, foram mandadas construir por el rei Dom Dinis, ainda no século XIII. Há muitas razões para visitar Nisa, porque em Nisa há coisas que são únicas, realmente únicas no nosso país. Naturalmente todos já ouviram falar na loiça de Nisa. É por aí que eu começo. Tenho na mão uma peça que é o barril. Eu estou convencido que é uma das mais antigas. O barril é uma espécie de cantil, tinha mesmo este cordel. Os homens, quando iam para o seu trabalho, levavam isto aqui ao ombro e era desta água que bebiam. Bom, e as mulheres, à noite, ao longo do serão, preparavam o barril onde os homens iam beber água, decorando-o com flores, com letras, com sinais. Bom, eu acho esta história uma história lindíssima. A arte continuou. Hoje fabricam-se aqui peças de artesanato lindíssimas. Estão a ver o oleiro a modelar uma peça. Vêem aqui as senhoras depois a colocar as pedrinhas. Bom, as pedrinhas, isto são bocados de quartzo que vão buscar à serra. É esmagado no chão, com maços, e são os fragmentos minúsculos que são incrustados na pasta mole do barro. Bom, os resultados são, como veem, coisas lindíssimas. Não é só a louça pedrada. Em Nisa, o artesanato ainda é verdade. E é uma das raras localidades do país onde isso acontece. Hoje, em artesanato, faz-se muita coisa, muita imitação, muito faz de conta. Aqui há um artesanato verdadeiro. Estão a ver, estas senhoras estão a fazer aquilo a que chamam o alinhavado. O alinhavado é um trabalho que só se faz em Nisa. Bom, a diferença entre alinhavado e bordado é esta. No bordado há um pano e com uma linha acrescenta-se a linha ao pano. No alinhavado é o contrário. Há o pano e retiram-se linhas do pano. Quer dizer, o alinhavado é um tipo de trabalho com menos recursos, portanto, muito mais antigo do que o bordado. São lindíssimas as peças de alinhavado que existem. A que eu tenho, a que eu lhes estou a mostrar, é uma coisa do século XVII ou XVIII. Vejam esta peça. É uma toalha de jantar e a senhora que a está a fazer, trabalhando todos os dias, de manhã e à tarde, calcula que vai demorar
2 anos a completar a toalha. A terceira estrela do artesanato de Nisa é o queijo. Devo-lhes dizer que o queijo de Nisa é um dos melhores queijos do mundo. É claro que não é muito. Há aqui uma região demarcada, que é Nisa e uma parte, só uma pequena parte, dos concelhos limítrofes, porque o que faz o sabor do queijo é o pasto do gado. E, portanto, é uma região muito pequena. Aproveitando tudo, julgo que a produção anual nunca excede 40 toneladas. Bem, 40 toneladas são 40 mil quilos. Como um queijo pesa mais ou menos 1 quilo, em cada ano, esta maravilha do queijo de Nisa pode dar 40 mil queijos. É diferente de todos. Dizem, não, isto aqui nas abas da serra deve ser uma espécie de queijo da serra. Qual história? É diferente. A diferença vem fundamentalmente disto. O queijo da serra deita-se o sal no leite. Não. Aqui o leite vem puro para fazer o queijo e é depois no próprio queijo que se faz a salga. Bom, o coalhante é isto, reparem. É só isto. É inteiramente a flor do cardo. Claro que o queijo de Nisa não tem a fama de um gruyère, nem de um camembert, nem de um parmesão. Não tem a fama, mas tem o proveito. O queijo de Nisa é um dos melhores queijos de todo o mundo. Uma outra razão é a paisagem. É uma paisagem de montes e de profundos vales onde passam rios. Como sabem, o mais importante desses rios é o Tejo. Lá estamos nós a vê-lo. Vai cheio, mas não vai tão cheio como parece. Aquilo é de uma barragem, é a albufeira de uma barragem. Eu neste momento estou-lhes a falar numa altura a que o povo chama o cabecinho da Senhora da Graça. A Senhora da Graça é uma capela que há aqui, mas que é uma capela que é feita em lugares que são sagrados desde há milhares e milhares de anos. O meu telespectador certamente vê a paisagem ao longe, mas vê aqui perto de mim uns muros. Estas muralhas são de um castro pré-romano. Elas ainda estão agora a ser exploradas. São 3 linhas, a esta, que é o último reduto, além é perfeitamente visível o segundo, lá embaixo vai uma 3ª linha. Era uma grande povoação na Espanha pré-romana. Bom, e isto leva-nos a passar desta razão para vir a Nisa a uma outra razão, a arqueologia. Bom, mas antes de entrar na arqueologia, queria chamar a atenção por uma coisa que para mim tem muito interesse. Os meus telespectadores ainda estarão lembrados daquele programa que eu fiz em Castelo Branco e em que evoquei uma tragédia do século XIII. Os povos, os pastores da Covilhã, vieram com os seus rebanhos, queriam atravessar o Tejo, atravessaram-no, mas os templários de Castelo Branco, juntamente com gente do Conselho de Castelo Branco,
vieram após eles, mataram-nos e deixaram os cadáveres aí insepultos nessas serranias. Por sinal que eu contei isso e sei que houve em Castelo Branco quem não gostasse e dissesse isso são ideias, isso não é verdade. Bom, é preciso muito respeito pelas coisas na história. Há um documento autêntico em que se registra a sentença que ele, rei, deu para punir por esse crime. Está na Torre do Tombo, está publicado pelo Alexandre Herculano nos Portugal e a Monumenta Histórica. Se há facto do qual não podemos ter dúvida nenhuma, esse é um deles. É dramático, mas em história a gente não pode esquecer as coisas feias e só lembrar as coisas bonitas que aconteceram ou nós gostávamos que tivesse acontecido, que é geralmente isso que acontece. Inventa-se uma verdade imaginária, um real que só existe na nossa imaginação e depois conta-se. Não. Esta chacina aconteceu perto do Tejo. E eu até fiz um apelo, porque a sentença mandava a gente de Castelo Branco e os templários fazerem uma igreja para darem sepultura cristã aos cadáveres dos pastores da Covilhã que ainda estavam aí por esses barrocais. Certamente a sentença foi cumprida, mas perdeu-se a memória da igreja. Ora bem, por essa altura, o senhor João Francisco, que é um arqueólogo de Nisa, ao qual Nisa deve grandes serviços, a ele se deve a identificação do património de imensos lugares e a proteção de muitas coisas que de outra forma leva-as o tempo. Este senhor passou por aqui e viu que, junto do que pareciam ser os alicerces de uma velha igreja, havia abundantes ossadas humanas, tudo ossadas de adultos, de homens possantes. Alertou imediatamente as estações competentes, o Dr. Jorge de Oliveira, que é professor da Universidade de Évora, que mandou logo aqui arqueólogos e encontraram-se realmente numa vala comum as ossadas de muitas pessoas que os arqueólogos atribuíram exatamente à Idade Média, coisas aí do século XIII. Claro, nós não podemos garantir que sejam os mártires da Covilhã, mas há uma forte probabilidade disso. Penso que, se assim é, o nosso programa ajudou a desvendar mais um mistério, ajudou a dar um passo em frente. Quero-lhes dizer que estou num dos lugares mais importantes do mais distante passado português. Olha, naquele monte em frente ficava uma estação paleolítica. Portanto, pensa-se que há mais de 100 mil anos, viviam ali povos. Viviam porquê? Bom, viviam porque o rio tinha muito peixe, eles podiam descer aqui abaixo, levavam sempre o alimento para cima, lá em cima ninguém os atacava, quem é que pode ir a uma altura daquelas? Agora, tudo mudou. E mudou porque, há alguns anos, fizeram a barragem do Fratel. A barragem do Fratel, na altura da barragem, o rio subiu 60 metros. Aqui, daqui a barragem ainda é longe, mas eu calculo que aqui tenha subido alguns 30. Isto é aproximativo, claro. De qualquer maneira, tudo quanto havia junto à margem desapareceu. Está hoje coberto pelas águas. Bom, e junto à margem havia muita coisa. Porque os povos que por aqui viviam construíam aqui as suas cabanas, faziam aqui as suas lembranças. Olhem, na rocha com pedras
picavam as imagens que mais lhes interessavam. Há uma imagem, essa aliás ainda se pode ver, uma imagem muito bonita. O caçador que conseguiu caçar um cervídeo, eu digo cervídeo, que é um palavrão difícil, para não dizer veado, porque não, é claro, o veado é apenas uma das muitas espécies de cervídeo. Bom, mas era um animal grande. O caçador caçou, deitou-o aos ombros e vai a caminho de casa. Olhem, apareceram milhares e milhares de gravuras, mas milhares e milhares. Uma delas é muito engraçada, é o homem que volta a casa apoiado ao seu bordão, faz lembrar os pastores de agora. Bom, tudo isso desapareceu com a construção da barragem. E as pessoas protestam muito. A arte com milhares de anos, afogada com uma barragem no Tejo, e protestam. Falo-lhes nisto a propósito da barragem do Coa. Como sabem, no Coa também havia gravuras, aliás, menos numerosas e realmente muito menos fascinantes do que estas. Mas aí o governo interveio e não deixou fazer a barragem. Aí vêm os protestos todos. Então, por causa de uns bonecos na rocha que não têm importância nenhuma, não se faz uma barragem que vai dar energia, vai dar água. Eu acho interessante isto porque, reparem, as pessoas protestam sempre. Se fazem a barragem, é porque fizeram a barragem. É o caso daqui. Se não fazem a barragem, é porque não fizeram a barragem. É o caso do Coa. Bom, quem governa tem de decidir. Isto é que é importante. Governar não é agradar. Governar é decidir. Acho que aqui decidiram bem. Decidiram de acordo com as ideias do seu tempo. Acho que no Coa decidiram bem. Decidiram de acordo com as ideias do seu tempo. O que mudam são os tempos. Há 10.000 anos, o rio dava peixe. Bom, penso que há 2.000, além de peixe, dava ouro. Ouro! Têm aparecido aqui muitas moedas que indicam a presença dos romanos, dos primeiros imperadores. Portanto, os romanos andaram por aqui a explorar o ouro nos primeiros séculos do primeiro milénio. A exploração do ouro, porque era o Tejo que trazia o ouro no meio das pedras de tudo isto, e a exploração consistia em apanhar os fundos do rio em grandes quantidades, fazer a lavagem, apareciam as pepitas de ouro, bom, e depois deitavam fora as pedras. Eram as pedras que chamavam o conhal. Quer dizer, isto é que a gente chama a ganga do minério que não presta. Aqui chamava-lhe o conhal. E eu estou a falar-lhes, aqui já viram, a quantidade enorme de seixos rolados, seixos que foram rolados pelo rio. Há aqui milhões e milhões e milhões de seixos rolados. Isto são os conhais do Tejo. Estou-lhes a falar nisso porque este evidente monumento está a ser cruelmente devastado. A Junta Autónoma das Estradas usa os conhais para mandar as suas caminhonetes, enchem isto de conhais, depois metem nas máquinas, fazem brita, e os conhais da Idade do Ouro estão hoje a servir de leito na construção das estradas. Eu penso que isto é um crime de lesa civilização. É preciso, quanto antes, salvar os conhais do Tejo. Há países do mundo mais civilizados do que nós que já declararam isto património da humanidade. Agora,
quanto antes, impeçam a destruição dos conhais. Agora já não é só a Junta Autónoma, são as câmaras municipais, são os particulares. Olha, ainda há bocadinho encontrei no meu caminho um pastor e o pastor contou que chegou lá um empreiteiro, imagina, o empreiteiro nem quis o terreno nem as árvores, só lhe comprou as pedras e deu-lhe 350 contos pelas pedras. Chegou lá e levou-as todas. Por este caminho, meus senhores, amanhã não nos resta um conhal. E o que é que o futuro vai dizer de nós? Mas Nisa também é muito rica em documentos já da época histórica. Aqui há coisas medievais, estivemos há bocadinho nas portas da vila, mas há também as portas de Montalvão, ainda com uma torre. Há muitos portais góticos, portais da Renascença. Há as fachadas das igrejas, a Igreja Matriz, o Calvário, o Espírito Santo, a Misericórdia. No caso dos portais, há uma coisa curiosa. Este que eu tenho junto de mim, reparem, o morador achou que era preciso pôr aqui uma cruz. Uma cruz. Como sabem, a cruz foi o instrumento de suplício em que Jesus Cristo padeceu e foi crucificado. Portanto, isto queria dizer: eu sou cristão. Bom, realmente na altura das perseguições, os judeus pretendem escapar e andam com o credo na boca. Eu sou cristão. Este pôs uma cruz aqui, pôs outra ali daquele lado. Penso que isso é uma das razões que estão na base da decadência que Nisa vem a sofrer no século XVII e XVIII. Os judeus foram perseguidos, os tiares fecharam e a vila caiu numa modorra. Uma modorra de que, aliás, já saiu quando chegou o comboio, chegaram as estradas, chegaram os tempos modernos. Em alguns destes edifícios vale a pena entrar porque vamos ter surpresas. Por exemplo, aqui, subimos uns degraus e encontramos-nos numa sala que é um pequeno museu. Junta-se aqui o que se pôde salvar do antigo património da Misericórdia. Estão a ver estas tábuas? Isto é do século XVI. Foi o doutor José Carmona Ribeiro, que é um erudito investigador aqui de Nisa, quem as encontrou. Estavam para aí, escondidas, perdidas, e são realmente uma bela pintura do século XVI, dos princípios da Misericórdia. Mas estas dalmáticas que estão aqui, segundo uma tradição, foram oferecidas a Nisa nem mais nem menos que por Vasco da Gama. Isso é muito possível porque a Misericórdia é criada em 1520 e Vasco da Gama morre em 1525. Aliás, Vasco da Gama está profundamente ligado a Nisa. Passou aqui muitos anos da sua vida. Ele era alcaide-mor de Nisa. Antes de ser conde da Vidigueira, era Nisa que era a sua verdadeira terra. A propósito de homens ilustres, queria falar num outro. Também é daqui. E é um exemplo. O Dr. João Porto. O Dr. João Porto, imaginem, era barbeiro. Foi barbeiro até aos 18 anos, mas aos 18 anos quis estudar, foi para Coimbra. Fez todos os seus exames com 20 valores. Bom, e aos 30 e poucos era reitor da universidade. Foi reitor durante uma grande parte da vida. Eu ainda o conheci. Aí está um exemplo para uma política. Impedir que quem nasce para reitor fique
em barbeiro, mas impedir também que quem nasce para barbeiro chegue a reitor. Aqui a 2 passos fica uma terra encantadora, uma terra que tem ainda muito de português. Hoje chama-se Cedilho, é o município de Cedilho, na província de Cáceres. Durante muito tempo chamaram-lhe o Casalinho. O Casalinho quer dizer um casal pequeno, uma aldeiazinha feita por gente que vinha de Portugal. É, portanto, uma terra fronteiriça, onde os espanhóis são amigos dos portugueses, onde os portugueses são recebidos como irmãos e onde eu próprio, olhem, atravessei o rio, tive que ir num barco, porque não há ponte. Quando diabo é que vão fazer aquela ponte? Mas enquanto não há ponte, eu vim num barco e aqui estou, diante da igreja de Santo António, uma bela igreja de Santo António. É um edifício muito bonito, muito bonito. Lá dentro está uma linda imagem do nosso santo. É certo que lhe chamam Santo António de Pádua e nós, em Lisboa, chamamos-lhe Santo António de Lisboa. Temos todos razão. Santo António nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. É o caso de perguntar se um homem é mais de um sítio onde nasce, se do lugar onde morre. Aliás, acho que é uma questão bizantina perguntar se Santo António era de Pádua ou de Lisboa, porque a obra dele, o exemplo que ele deu através dos seus discursos, a lição inteira da sua vida, não são italianas nem são portuguesas. Ele é um grande santo da civilização. Os homens, quando são tão grandes, pertencem à grande pátria do mundo.